Para lá em João, se puder. Abra em João capítulo 21. Glória a Deus. No momento que eu for ministrando aí, meu irmão, vai intercedendo pela minha garganta, que não está 50%, mas que Deus nos dê graça. Achou aí? Encontrou João 21? Diga glória a Deus. Diz assim, a partir do verso 1: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou, estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Diga aleluias. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, ele se vestiu com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro, ele entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que eram o Senhor. Amém? Até aqui, pode se assentar. Glória a Deus. Vai orando aí, irmão. Se Deus pegar a gente na unção aqui, vai sobrar para todo mundo. Segura aí. Aqui nós podemos ver o acontecimento, a vida de Jesus e também dos seus discípulos, a qual Jesus havia chamado, a qual Jesus havia escolhido para estar levando as boas novas e assim fazer com que a igreja, a partir daquele momento, viesse a se voltar a Jesus, a se voltar a Deus. E aqui nós podemos ver na palavra de Deus os últimos acontecimentos da vida e do ministério de Jesus. Acontecimentos que foram carregados de surpresas, de ódios, de tensões, de julgamentos sem explicação. Jesus, ele foi exposto, ele foi julgado, muitas mentiras, tudo foi forjado. Ele foi vendido, ele foi condenado, ele foi crucificado, ele foi morto e sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, glória a Deus. Ele ressuscitou. Foi uma semana, alguns dias, os últimos dias, podemos dizer que uma semana muito complexa na vida de Jesus. E Pedro também, ele participou de uma forma muito especial esses últimos dias da vida de Jesus na terra, né? Primeiro, Pedro, ele repreende o Senhor na ceia. Quando Jesus diz que está chegando a hora,
Pedro lhe repreende. Depois é anunciado a Pedro que ele trairia o Senhor, que ele negaria o Senhor. E quando chega a hora de Jesus ir para a cruz, Pedro então ele toma da espada, ele corta a orelha de Malco, e ele vai para o lugar onde acontece então o julgamento de Jesus, onde está acontecendo, e ele fica ali se esquentando em fogo alheio, em fogo estranho, e ali então ele nega o Senhor, como Jesus havia dito a ele, e Pedro então ele foge frustrado. Ele está em casa quando as pessoas vão até o túmulo de Jesus, quando então anunciado aos discípulos que Jesus não estava mais ali, que ele havia ressuscitado, Pedro é o primeiro a correr, Pedro é o primeiro a chegar e ver o túmulo completamente vazio. E por fim, Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos: permanecer em Jerusalém, permanecei até que do alto sejais revestido de poder. Permanecei, estejam constantes, estejam firmes na minha presença, porque eu voltarei, porque eu derramarei sobre vocês o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus. E por fim, nós podemos ver aqui esses versos que acabamos de ler, aqui no mar de Tiberíades. O verso de número 13, Pedro ele faz mais uma declaração. Ele diz: eu vou pescar. Está ligado esse... Meu Deus, está derretendo, né? Pedro faz essa declaração: eu vou pescar. Talvez Pedro ele não queria mais ficar parado. Afinal de contas, Jesus estava morto, ele estava ressuscitado. E Jesus e Pedro, não queria talvez mais ficar mais parado, esperando as coisas acontecerem. Pedro era um homem agitado, ele precisava fazer algo, como Júnior assim, ele precisava fazer algo. Talvez ele tinha família, ele tinha as contas para pagar. Ou talvez Pedro, ao declarar eu vou pescar, ele estava dizendo: eu vou voltar para a minha vida velha. Eu vou voltar para a minha vida velha. Chega desta vida de culpa, chega dessa vida de desespero, chega, eu estou frustrado, chega, eu vou voltar. E a Bíblia vem narrar que outros 6 discípulos seguem Pedro nesta empreitada precipitada. Seguem Pedro. Diga para o irmão que está aí do seu lado: cuidado com as suas decisões. Diga com vontade, diga como profeta: cuidado com as suas decisões, porque de repente as suas decisões pode estar levando outras pessoas a lugares que Deus não planejou para você e nem para as outras pessoas. Pedro diz: eu vou pescar. E esses outros 6 discípulos dizem também: nós vamos contigo, nós não vamos ficar parados aqui, nós vamos contigo. Quando nós olhamos lá em Lucas capítulo 5, nós podemos ver o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Ele tinha pescado a noite toda, pescou a noite toda e não havia pego nada. E quando Pedro ele volta para a praia, ele faz outra declaração. Ele diz: sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Naquele primeiro encontro, sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. E quando ele volta, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E no final do encontro, lá em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz que Pedro ele encosta o barco, larga as redes e segue Jesus. Nesse outro encontro, Pedro ele pega as suas redes velhas, seu barco, e vai pescar. Ele vai pescar. E a Bíblia vem nos narrar em João capítulo 21 que eles nada pegam, eles nada apanham. Diga para o irmão que está do seu lado: cuidado. Queridos, muitas vezes nós damos muitas cabeçadas na vida,
Porque nós tomamos decisões precipitadas. Nós tomamos decisões que não estão no centro da vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer algo, muitas vezes até colocamos Deus no meio. Deus é para o Senhor. Mas muitas vezes Deus não está no negócio. E nós vamos dando as cabeçadas da vida, nós vamos nos precipitando, tomando decisões. Muitas vezes queremos voltar aos nossos velhos passos, aos nossos velhos caminhos. A Bíblia vem dizer que João, ele detecta que é Jesus. Ele diz: Pedro, é o Senhor. Aí Pedro então ele tem outra atitude. Ele se veste, ele mergulha, ele sai correndo e vai ao encontro do Senhor. E não diz nada, e não fala nada. Todo mundo tem um primeiro encontro, como Pedro teve, como eu e você nós tivemos. Mas quando chega o primeiro desafio, quando chega a primeira dificuldade, nós acabamos saindo da rota, nós acabamos saindo do rumo, nós acabamos saindo do caminho, nós acabamos nos desviando, nós acabamos entrando na rota do desespero, da frustração. E talvez se a gente puxar a rede da nossa vida, da sua vida, talvez vamos puxar medo, desespero, frustração, culpa. O que você tem puxado nas redes da sua vida? O que nós temos puxado nas redes da nossa vida? Será que são os 153 grandes peixes? Quente demais, aleluia. Aleluia. Agora eu gostaria de meditar com você em 3 coisas negativas que podem estar te paralisando hoje, pode estar me paralisando hoje. Primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é com as experiências de fracassos do nosso passado, do seu passado. O passado, ele deve cumprir um propósito sim na nossa vida, na sua vida. Ele deve. Mas muita gente olha no retrovisor da sua vida e o que vem na sua mente é como nós não tomamos decisões corretas, como nós não fizemos a coisa certa, como aquela decisão me levou a um caminho totalmente ruim. E queridos, quando nós olhamos no retrovisor da nossa vida, talvez isso tenha feito a gente paralisar. Quando nós olhamos hoje no nosso presente, aquelas coisas têm feito a gente paralisar, tem feito a gente parar, tem feito a gente parar de caminhar, de prosseguir. E isso que talvez esteja me afetando e te afetando hoje, pode estar comprometendo também o nosso futuro, o seu futuro. Hoje eu e você, nós estamos vivendo um novo dia. Não tem como a gente voltar no dia de ontem, ou tem? Não tem. Não tem. Não tem como a gente voltar no dia de ontem. Mas tem sim como eu e você, nós alterarmos o nosso futuro. Tem como a gente alterarmos o dia de amanhã, se a gente souber lidar com o nosso passado. Com o nosso passado, com o seu passado. Deus, Ele não consulta o meu passado, o seu passado, para determinar o meu e o seu futuro. Jamais. Jamais. Jeremias 29, versículo 10 ou versículo 11, diz que eu sei bem os pensamentos que tenho sobre vós. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para dar o fim que desejais. Deus, Ele tem um futuro de vitórias. Deus, Ele tem um futuro de portas abertas. Deus, Ele tem um futuro abençoado, sim.
Mas tome cuidado para eu e você, nós não cairmos na armadilha de que se você pudesse voltar ao passado, nós faríamos tudo diferente. Já foi, não tem mais como. Não tem mais como a gente voltar atrás. Mas como é que nós vamos lidar no dia de hoje e no dia de amanhã? Se a gente não souber lidar com o nosso passado, isso vai estar interrompendo, paralisando eu e você hoje. E estará afetando o nosso dia de hoje e o dia de amanhã. Se alguma coisa que eu e você nós fizemos que não deu certo, Deus ele pegou o seu passado, o meu passado, Ele jogou no mar do esquecimento, queridos. Creia nisso. E Satanás ele não pode pescar nesse mar. Jamais. Sabe por quê? Porque é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que purifica de todo pecado, de toda condenação, queridos. Por isso que as Escrituras declaram que Deus fez nova todas as coisas. Aleluias. Diga para o seu irmão: limpe as redes. Limpe as redes. Limpe as redes. Confesse o seu pecado, confesse o seu passado. Não há nada, por mais absurdo que seja, que o sangue de Jesus não possa limpar, não possa tratar, não possa restaurar, não possa purificar, igreja. Se você fez uma pesca e essa pesca não deu muito certo, ou se você tem vergonha de falar ou até expor, não importa quem você, tem uma canção que diz: não importa o que você foi, não importa o que você fez, importa quem você está se tornando, pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Não importa. Segunda coisa que nós devemos tomar cuidado com o poder avassalador da precipitação. Cuidado com a nossa precipitação. Cuidado com a sua precipitação. Quando Pedro diz: vou pescar, vou pescar, ele não refletiu em nada, ele não pensou em nada, ele foi impulsivo. Aliás, Pedro era impulsivo. Toda atitude precipitada, meu irmão, pode ser perigosa, ela pode ser destrutiva, ela pode ser mortal. Ao tomarmos uma posição, ao tomar uma posição, Pedro e os outros discípulos, ele disse: vamos também, nós estamos contigo nessa. Pedro, você está largando tudo? Nós vamos largar tudo também, nós vamos contigo. Quantas pessoas vêm para a igreja, vêm para o culto, Deus ele abençoa de tal forma, Deus é uma palavra profética, mas aí acontece um probleminha aqui na nossa vida, que a gente fica decepcionado com Deus, e aí a gente é meio que imediatista, a gente toma uma decisão totalmente equivocada, precipitada. Não vou mais para a igreja, não vou mais servir a Deus. Não tome decisões na base dos sentimentos, na base do momento caloroso que a gente está vivendo. Tome cuidado. Às vezes você quer uma coisa agora e quer de qualquer jeito. Quer de qualquer jeito. Porque os dias vão se passando, os anos vão se passando. Quer de qualquer jeito, quer casar de qualquer jeito. Isso vai trazer fracasso. Isso vai trazer fracasso. Tome cuidado. Deus tem um futuro para a sua vida, igreja. Deus tem um futuro para você, meu irmão. Espere o mover de Deus na sua vida. Espere o mover de Deus na sua vida. E se mova somente quando Deus se mover na sua frente. Só quando Deus se mover na sua frente.
Terceira coisa, cuidado com o poder da frustração. Cuidado com o poder da frustração. O que é frustração? Frustração. O que é frustração? É a interrupção de um sonho, é caminho bloqueado, é desistir no meio do caminho, é parar no meio da jornada. Quando nós olhamos aqui para essa narrativa, nós podemos ver uma sucessão de erros na vida de Pedro. A primeira coisa é quando ele diz: eu vou pescar. Direção errada. Eu vou pescar. Jesus havia dito: espere, se mova, e eu derramarei sobre vós o meu espírito. Fica aí quietinho. Fica quietinho. Direção errada. Nunca tente fugir de Deus. Nunca tente fugir de Deus, Rino. Jennifer, nunca tente fugir de Deus. Mas vá em direção a Ele. Caminhe sempre em direção a Ele. Fique frente a frente com Ele. Fique de frente a frente com Ele, porque Deus tem vida e vitória para você. Segunda coisa que nós podemos ver aqui é que ele tinha medo dos seus erros, do seu fracasso. Diz que ele pescou e nada deu certo. Também. Ele pescou e nada deu certo. Todo esforço humano, todo esforço que ele poderia ter feito, ele fez. Já viu pessoas quando falham com alguém? Eu creio que você também já passou por isso. Eu passei. Quando a gente erra com alguém, você é casado, quando você erra com sua esposa, quando você erra com seu esposo, quando a gente faz algo que entristece o coração do nosso amigo, enfim. A nossa reação muitas vezes não é de pedir perdão, porque a gente é orgulhoso, homem principalmente. A gente é orgulhoso. A gente é orgulhoso. A gente não tem a cara de pau de chegar e pedir perdão. É mais fácil comprar um presentinho. É mais fácil fazer um agradinho. Mas Deus, Ele não trabalha com presente. Deus, Ele não trabalha com flor. Deus, Ele não trabalha com chocolatinho. Não. Deus, Ele trabalha com perdão, com palavra liberada. Palavra liberada. Muito mais fácil você de chegar e dizer: errei, me perdoa. Mas é muito difícil a gente chegar e pedir perdão. Tenha coragem quando você e eu errarmos, nós assumirmos a consequência da nossa atitude precipitada. Porque aquele que se expõe, diz a palavra, alcança graça e misericórdia. Graça e misericórdia. De repente alguém lá da praia grita: ei, pegaram alguma coisa aí? Não apanhamos nada, só meia furada, só a bota. Havia uma derrota, havia um fracasso embutido nessas palavras. Esse não significa uma interrupção, mas um segredo de uma mudança, de um começo, de uma nova história, de uma nova chance. Quando não dá mais para você, quando não dá mais para mim, queridos, ou quando a rede que você puxa só vem culpa, só vem fracasso, só vem derrota, está na hora de Deus entrar na sua vida. Está na hora de Deus entrar em ação na nossa vida. E Deus te trouxe até aqui hoje para dizer para você nessa noite que
Ele quer dar conquista para você. Ele quer dar conquista para você. Ele quer dar portas abertas para você. Ele não quer te dar fracasso, Ele não quer te dar culpa. Não apanhamos nada. Nada. Agora, 3 coisas para a gente não esquecer. 3 segredos para a gente não esquecer. Sabe por quê? Porque Deus está trazendo um novo tempo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem crê diz amém. Deus está trazendo um novo tempo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Pedro está tomado do quê? Do seu passado, do seu pecado, dos seus erros. Ele puxa a rede e não vem nada. Sabe por quê? Verso número 4. Mas ao clarear da madrugada. Mas no verso 3 diz que era o quê? Noite. O verso 3 diz que era noite, mas o verso 4 diz que e já sendo manhã. Já sendo manhã. Sabe por quê? Sabe por quê? Querido, talvez você esteja vivendo as últimas horas da sua noite. As últimas horas da sua noite. Vai matar eu? Não. As últimas horas da sua noite. Se você está entendendo, vai dando glória a Deus. Noite significa luta. Noite significa desespero. Noite significa batalha. Noite significa prova. Mas o dia significa mudança. Novo dia. A noite vai passar, o dia vai chegar. E Deus vai fazer romper na sua vida, irmão. Deus te trouxe aqui para mudar a estação da sua vida. Talvez você tenha vivido um tenebroso inverno. Mas se prepare, a primavera já chegou, queridos. E Deus vai fazer com que coisas novas brotem na sua vida. Eu creio nisso. Pode estar sendo um tempo de estiagem para você. Pode ser que a chuva não tenha caído sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 26, Gênesis 26, verso número 12, que Isaac está numa terra chamada Gerar, e que havia uma fome tremenda naquela terra. Mas Deus deu uma ordem: fique aí, fique aí. E neste lugar você vai semear as sementes. Nesse lugar. Diz a palavra de Deus que Isaac obedeceu. Isaac obedeceu. E naquela terra ele semeou as sementes. Talvez pessoas estavam dizendo para ele: não vai dar certo. Olha a fome que está ao seu redor, não vai dar certo. Olha só o problema que está ao seu redor, não vai dar certo. Mas Gênesis 26, verso número 12 diz que e naquele mesmo ano Isaac colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Deus vai te abençoar, igreja. Deus vai te abençoar. Deus vai abrir as portas do céu sobre a sua vida. Segunda coisa, nós precisamos crer na maneira de Deus agir. Nós precisamos crer na maneira de Deus agir. Você precisa crer que em meio a essa tempestade, em meio a essa crise que talvez você esteja vivendo, em meio a esses problemas, em meio a esses caos, nessa pescaria frustrada, Deus ainda está ao seu encontro. Deus ainda está indo ao seu encontro. Deus, Ele te ama tanto que Ele escreveu o seu nome na palma da sua mão, para que quando Ele abrir a palma da sua mão, Ele pronunciar João, Júnior, Josi, Cíntia, Rino, Lucy, Luísa. Está escrito na palma da mão dele o seu nome. O meu nome e o seu nome está escrito na palma da mão. Não importa a circunstância, você é amado de Deus. Você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. E clareava o dia. Aleluias. E quem estava na praia?
dizer, Ele está na praia da sua vida te esperando. Ele está com os braços abertos te esperando. Olha o amor de Deus, queridos. Olha o tamanho, o amor de Deus. Verso de número 5 diz: perguntou-lhe Jesus, o quê? Não chamou, ô Pedro, seu ingrato. Ô Pedro, seu frustrado, seu mentiroso, seu ladrão, seu drogado, seu bêbado. Ô pecador. Deus, Ele não me chamou assim. Deus, Ele não te chamou assim, queridos. Mas Ele nos chamou de filhos. Filhos. Filhas. Você é um filho de um Deus Todo-Poderoso. Mas o mais terrível, no verso 4, eles não reconheceram. Eles não reconheceram. Por que será que eles não reconheceram? Diz lá no final do verso 4, não reconheceram que era Jesus. Porque a frustração, porque os problemas, porque as dificuldades, as adversidades, elas nos cegam. Elas nos cegam. Porque nós ficamos focados na luta, nós ficamos focados nos problemas, nós ficamos focados na pescaria frustrada. Quando nós lemos o Evangelho, nós podemos ver um homem que se chamava Bartimeu, um homem cego. Mas quando Jesus passava, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não ficou perguntando se ele tinha direito. Ele não ficou se perguntando se ele tinha direito ou não ao milagre. Ele não ficou se achando descredenciado ao milagre. Mas muito pelo contrário, ele cria no milagre que Deus poderia fazer na vida dele. Mesmo que vozes ao seu redor e problemas queiram falar mais alto para você, que você possa dizer nessa noite: a minha voz será aumentada em direção a Deus, e ninguém vai parar o meu clamor, e Ele vai me atender. Precisamos acreditar na palavra de poder. Nós precisamos crer na palavra de poder. Jesus disse: apanharam algo? Pegaram algo? Não. Verso número 6: então lançai a rede à direita. Lançai a rede à direita. Uma simples palavra. Uma simples palavra. Queridos, nós não podemos conquistar se nós não buscarmos e não crermos. Deus só pode atender quem busca. Deus só pode atender a quem clama. Batei, batei e abrir-se-vos-á, diz a palavra de Deus. Quando eles puxaram a rede à direita, e ela estava cheia de peixes. Cheia de peixes. João, então, ele tem a sua visão espiritual aberta. Ele reconhece que é o Senhor. Mudou o foco. Mudou a visão. E Deus vai mudar o foco de muita gente aqui hoje à noite. Eu creio nisso. Em vez de eu e você nós olharmos para o problema, em vez de eu e você nós olharmos para a dificuldade, ou o abismo que eu e você nós precisamos atravessar, você vai olhar para Jesus, você vai olhar para Deus, para o autor e consumador da sua fé, e você vai atravessar do outro lado. Pedro, ele pula na água,
sai correndo, ele chega primeiro, mas não diz nada, fica caladinho. Jesus então ele faz um pedido para Pedro. Os outros ainda estão lá no barco, entre 80 a 120 metros, por aí. Disse Jesus: trazei alguns peixes. Trazei alguns peixes. Pedro então ele sai correndo, vai lá, ele entra no barco e faz o quê? Sozinho. Alguns peixes. Força total. Sozinho. Querendo fazer tudo sozinho. Querendo os milagres na raça. Pedro deveria ter feito o quê? Obedecido, tão somente. Jesus disse: alguns peixes. Mas Pedro está tentando pegar os 153 grandes peixes. Deus não quer que a gente se mate, meus. Esse não é o desejo de Deus para mim e para você. O desejo de Deus é que a gente tão somente obedeça. Não, amanhã eu vou trazer tudo aqui para Deus. Não, Deus não quer isso. Eu vou dar tudo para Deus. Não, Deus não quer isso. Deus quer somente que a gente obedeça a sua voz. Obedeça a sua voz. Porque a partir do momento que a gente obedecer a voz do Senhor, nós estamos indo de encontro a Ele. Nós estamos indo de encontro à sua palavra. Nós estamos indo de encontro à sua ordem. E quando nós estamos na direção que Ele tem nos dado, as portas se abrem, os milagres acontecem. Aquilo que aos seus olhos era impossível, começam a acontecer. Mesmo que eu e você nós tenhamos puxado redes cheias de erros, cheias de fracassos, cheias de pecados, Deus ele não desistiu de você. Deus ele não desistiu de mim, de você. Jamais. Deus ele tem planos a teu respeito. Deus ele tem planos a teu respeito. Planos de conquista, planos de vitórias. Todos os seus pecados, todos os seus fracassos, todo o seu passado, todos eles foram perdoados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Todos. Não existe mais condenação sobre a minha e sobre a sua vida. Não existe. Deus ele não vai jamais consultar o meu e o seu passado para definir o meu e o seu futuro. Nós é que fazemos assim. Nós seres humanos é que temos essa decisão. Nós olhamos para a pessoa e talvez conhecemos o passado da pessoa e nós já condenamos o futuro daquela pessoa. Nós já damos um checkmate na vida daquela pessoa. Tentando fazer força total, tentando pegar tudo sozinho. A sua necessidade de hoje, queridos, a minha necessidade de hoje, são necessidades que Deus cuida de cada uma delas, de cada detalhe Deus cuida. Ele é o Deus da tua provisão, Ele é o Deus da minha provisão. Lance a sua rede. Lance a sua rede. Assim como os discípulos, eles encontraram os grandes peixes, você também vai pescar os grandes peixes da sua vida. Os grandes peixes da sua vida. Quando você puxar as redes, não virão mais acusação, não virão mais passado, não virão mais culpas, não virão mais lembranças negativas. Mas vai vir outra coisa. Vai vir um futuro. Vai vir dias que Deus está te dirigindo.
dias que Deus está te conduzindo a dias melhores, a um futuro melhor. Dias que vão vir a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre as suas finanças. Que você possa receber nessa noite a vitória do Senhor. Sabe por que eu falo de vitórias? Porque eu sei quanto eu era perdedor, quanto eu era fracassado. Eu sei somente como era a minha vida, mas Jesus me encontrou, como Jesus te encontrou, como Jesus encontrou a cada um de nós e deu uma nova vida, e nos deu uma nova vida. Ele tem nos transformado dia após dia. Deus, Ele interrompeu uma trajetória de fracasso na vida de cada um de nós. E Ele nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Não existe vitória se não existe Jesus na nossa vida. E vitória não é ter dinheiro, tá, queridos? Vitória não é ter dinheiro. Vitória não é ser abundante. Vitória não é sucesso e glória do mundo. Isso não é vitória. Mas vitória é poder contra o pecado. É poder contra o pecado. Vitória é vitória contra Satanás. É autoridade contra todas as obras malignas. Isso é vitória. Vitória é ter seu nome escrito no livro da vida. Aleluias. Aleluias. É ter o nosso nome escrito no livro da vida. E ir para o lugar onde Ele tem preparado para cada um de nós. Até mesmo quando tudo der errado, nós somos mais que vencedores. Diz a palavra do Senhor. Eu e você, nós somos mais que vencedores. Ele me escolheu e Ele te escolheu desde o ventre da nossa mãe, para sermos filhos de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Por favor, se você pudesse colocar de pé.